Muito boa noite, sejam muito bem-vindos todos vocês que nos visitam. É um prazer poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Mais bem-vindo ainda o Bruno, que me deu o prazer de ver como que a minha camisa fica bonita em outra pessoa, né? E eu fiquei olhando e disse, não é possível, né? Assim, não é verdade. Ele passou perto de mim assim, eu fiz assim, sem ele ver, eu botei o braço assim para ver se era igual mesmo. E de fato nós estamos com a mesma camisa hoje aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. É muito bonita a camisa que você está. Eu quero então, queridos, hoje finalizar essa série pensando em louvor. Falar sobre louvor falar sobre um assunto vasto, falar sobre algo que está presente em todas as Sagradas Escrituras, que enche o nosso coração. A vida inteira sempre foi um assunto, assim como discipulado, que enche o meu coração, que está presente na minha vida. E hoje então, depois de falarmos sobre uma vida corandeu e falarmos na semana passada sobre culto corandeu, nós vamos falar sobre louvor. Então a gente está tratando aqui, de certa forma, de um assunto que sempre ele perpassa um ao outro, eles se confundem, eles por vezes são as mesmas coisas, com algumas distinções, mas eu queria então pensar aqui hoje especificamente sobre louvor, naquilo que a gente faz quando nos reunimos para cultuar o Senhor, como os salmos apresentam o louvor, para que a gente também faça. E assim eu queria começar meditando com você no texto de Hebreus capítulo 13, do versículo 8 até o versículo 16. E após a leitura desse texto, nós vamos meditar nos salmos e então pensar em diversas questões referentes àquilo que a gente faz quando nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, e como a música, o canto, ele entra nesses aspectos de forma estabelecida pelo próprio Deus, e não porque a gente talvez goste de cantar, porque a gente é brasileiro e brasileiro gosta de música. Não, a gente vai ver aqui como que o Senhor estabelece isso em toda a sua palavra. Hebreus então, capítulo 13, diz assim a partir do versículo 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, ou seja, da mesma forma, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Queria sugerir que você pedisse ao Senhor que conduzisse-nos aqui e que de fato a gente retivesse aqui aquilo que vem do Senhor para o nosso coração, para a transformação da nossa vida, e que o nosso entendimento realmente realmente alcance aquilo que o Senhor quer nos comunicar essa noite aqui.
em nome de Jesus, Pai, com temor e tremor diante da Tua presença. Nós estamos aqui diante da Tua palavra e nós queremos Te pedir, por graça e por misericórdia, que o Senhor ilumine o nosso coração, nos faça entender Tua palavra e nos faça, Senhor, acima de tudo, respondermos em fidelidade à palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria que você voltasse então os seus olhos ao texto novamente, para que a gente pudesse usar esse texto de Hebreus como um texto que faz para a gente essa passagem da antiga aliança para a nova aliança, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, das práticas que nós tínhamos no Velho Testamento, que o povo de Deus tinha no Velho Testamento, e das práticas que eles passam a desenvolver, da vida que eles passam a desenvolver a partir de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus, daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz para nós. Então, observe como o autor aos Hebreus, e que talvez em alguns momentos aqui vai me escapar, como sempre escapa quando eu falo em Hebreus, de que Paulo estava aqui dizendo sobre isso, porque eu tenho essa opinião assim muito fechada no meu coração, de que essa aposta no meu coração de que Paulo é o autor dessa carta, mas não há de fato um fechamento histórico aí de quem seja realmente o autor da carta aos Hebreus. Observe como o autor inicia esse pensamento aqui dessa parte que lemos do texto, dizendo que Jesus Cristo é o mesmo. E veja como o raciocínio aqui já é um raciocínio iluminando para a gente toda a aliança, tanto a antiga como a nova aliança, todas as sagradas escrituras, a revelação de Deus, palavra de Deus revelada, Jesus Cristo revelado em toda a palavra dele. No Antigo Testamento, Jesus Cristo revelado. No Novo Testamento, Jesus Cristo revelado. Então ele diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo sempre. A grande pessoa de toda essa revelação é Jesus Cristo. Não são as cerimônias, não são as práticas que se desenvolviam, mas tudo diz respeito a Ele, tudo aponta para Ele. Então ele diz assim depois, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Essa afirmação aqui é uma afirmação que é feita porque nos primeiros séculos da igreja cristã, há um raciocínio e uma doutrina ensinando sobre práticas que deveriam ser usadas pelo povo de Deus para que eles pudessem ter acesso a Deus, a justificação por parte de Deus, ou ter uma vida melhor diante de Deus. Essas práticas ensinadas como um acréscimo ou um bônus à obra que Jesus tinha realizado, para que nós pudéssemos participar da vida com Deus, era uma doutrina extremamente disseminada nos primeiros séculos. E ele então afirma isso aqui, olha, Jesus é que é exatamente essa pessoa em toda a aliança. Não se deixe então levar pelos ensinos estranhos, que acrescentam coisas, que colocam coisas novas àquilo que Jesus já estabeleceu e que ele já realizou com sua própria vida e seu próprio sacrifício. Então ele diz assim, é bom que o coração seja fortalecido pela graça. Então observe, quando se trata de critérios estabelecidos para que a sua vida possa ser uma vida que Deus aprove de forma maior, como um mecanismo de tentar alcançar justiça diante de Deus, de alcançar uma graça diante de Deus, de alcançar uma boa visão da parte de Deus. Viu? Paulo? Não é Paulo. O autor aos Hebreus diz para a gente assim, a graça é que precisa ser aquilo que fortalece o coração de vocês, e não por alimentos cerimoniais. Observe, isso é uma referência à antiga aliança. Não aquilo que se praticava nas antigas alianças, que após o sacrifício, que muitas vezes era levado então o que restava e comido pelos sacerdotes.
Ele diz então, isso que precisa alimentar vocês é a graça de Deus, e não esses alimentos de cerimônias, e ele então diz assim, os quais não têm valor algum para aqueles que comem. Ou seja, comia-se porque estava com fome. Então, não tinha um valor espiritual naquilo ali. Sobrava do alimento oferecido em sacrifício, comia porque precisava comer, precisava se alimentar. Então não tem valor nisso aqui, mas que muitas vezes quando a gente tenta acrescentar detalhes à nossa vida para tornar a gente mais aprovado diante de Deus, então a gente fica colocando valores em coisas que não existem. A gente coloca o critério sagrado em algumas coisas que em si mesma elas não possuem. Então ele diz assim, nós temos um altar, ainda se referindo à antiga aliança, Velho Testamento, nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. E aí ele explica, o sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Então, havia um tipo de sacrifício que eles não podiam comer do alimento que sobrava, eles precisavam, no Santo dos Santos, oferecer o sacrifício, e fora do acampamento, eles levavam o que restava para queimar, para exatamente simbolizando essa purificação dos pecados daquela comunidade, do pecado do povo. Então, até mesmo o que restava precisava ser queimado fora, no sentido de não contaminar a vida do povo de Deus. E então, com essa figura do Antigo Testamento, ele nos explica exatamente a obra de Jesus. Entenda, aquilo que se realizava no Antigo Testamento era exatamente apontando para o que o Senhor Jesus realizaria com o seu povo. Então ele diz, assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade. Assim como o que restava para ser queimado fora do arraial, para que simbolizasse a purificação, expurgavam os pecados do povo e era queimado lá fora, assim também Jesus sofreu fora das portas da cidade, para quê? Para santificar o povo por meio do seu sangue. O que acontece quando Jesus é retirado das portas da cidade e é levado ao monte, ao Gólgota, para ser crucificado, está exatamente cumprindo aquilo que toda a prática do Velho Testamento apontava que seria realizada de forma perfeita. Jesus é levado então para fora da cidade e lá ele se sacrifica para santificar o seu povo. E então ele diz assim, portanto, se assim foi, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Observe então como a igreja, os discípulos do Senhor Jesus agora, eles são chamados não para viverem um tipo de prática reservada e exclusiva apenas a eles, mas eles são chamados a seguirem os mesmos passos de Jesus Cristo, saindo do arraial, indo para fora, para carregar também a mesma vergonha, a mesma desonra que o Senhor Jesus suportou para perdoar e santificar a gente dos nossos próprios pecados. Então, a palavra, quando o povo de Deus agora começa a ser chamado de igreja, aqueles que se reúnem para fora, é exatamente cumprindo a missão que toda a palavra de Deus já estabelecia, dizendo que nós seríamos chamados também, porque Jesus Cristo foi levado para fora do arraial, para nos santificar, nós também precisamos então nos mover para fora dos nossos arraiais, em sacrifício da nossa própria vida, em louvor a Deus. E aí, observe o que ele diz nos versículos seguintes. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente, porque agora nós não ficamos reunidos aqui no arraial, nós fomos chamados para fora, nós somos igreja, chamados para fora, saiamos para fora
portanto, por meio de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus, agora não mais aqueles sacrifícios em que nós oferecíamos ovelhas, animais, para perdão dos nossos pecados, ofereçamos sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, na ideia de que agora somos um povo que, saindo para a vida nesse mundo, nós vivemos continuamente em atos de louvor, de adoração a Deus, vivendo nessa terra. E aí ele diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Observe então que o que o autor está fazendo aqui é uma forma de hebraísmo, ensinando para a gente que sacrifícios, de tais sacrifícios Deus se agrada, que é fazer o bem, que é repartir com os outros o que nós temos, é exatamente o sacrifício de louvor que ele fala no versículo anterior, dizendo que isso precisa ser algo realizado continuamente. O que a carta aos Hebreus está nos dizendo então é que nós fomos chamados na nova aliança, pelo sacrifício de Jesus, por meio de Jesus, a entender que se os nossos pecados foram perdoados e que nós temos agora livre acesso a Deus, que não tínhamos antes disso, se temos esse livre acesso a Deus, agora a nossa vida precisa ser uma vida de constante louvor e constante adoração a Deus, que não se dá apenas com música, mas se dá exatamente no aspecto em que nós louvamos a Deus com a nossa vida uns com os outros. Louvamos a Deus com a nossa vida nesse mundo. Nós somos então chamados ao louvor com a vida, e somos chamados ao louvor na vida, mas somos chamados ao louvor no culto. Porque observe, se a nova aliança, ela cumpre tudo aquilo e elimina os rituais externos que a antiga aliança, o Velho Testamento tinha, ela não anula a essência, as verdades essenciais que já estavam latentes no Antigo Testamento, na antiga aliança. Nós somos chamados então a algo mais amplo, a algo que, expresso de forma mais simples, traduz em nossa vida algo muito mais profundo, que envolve muito mais sacrifício da nossa parte do que os meros rituais possam trazer para a gente, ou possam exigir de nós. Dessa forma, eu queria pensar e meditar com você no Salmo 96, apenas 3 versículos, para que a gente pudesse perceber como que aquilo que nós fazemos no culto, ele é reflexo daquilo que nós vivemos na nossa vida. Então, observe, o nosso louvor é fruto de lábios que confessam o teu nome. Aquilo que nós realizamos aqui é uma resposta, é uma consequência daquilo que nós já vemos trabalhando e desenvolvendo na nossa vida, porque nós entramos de uma vez por todas na presença de Deus através de Cristo Jesus, assim como nós afirmamos aqui há 2 domingos atrás. Salmo 96, então, a palavra de Deus nos ordena, nos instrui a cantar ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Eu queria que você observasse aqui algumas coisas, porque salmo no hebraico é terrilim, que significa louvores. Nós temos uma tradução que, a partir do grego, traduz louvores, o livro dos louvores, para salmos, e a gente recebe a tradução como salmo já. Mas no original, o termo significa, então, Sefer Terrilim, livro de louvores. Seria um livro dos hinos, um livro estabelecido, fechado, elaborado, para que o povo de Deus pudesse louvar a Deus da maneira como Deus estabeleceu que queria ser louvado. E aqui, observe, não é apenas na ideia da aliança como um todo, de que nós louvamos a Deus com a nossa vida, mas de fato canto.
ok? Não é apenas o louvor que nós damos com as nossas ações, mas é quando nós abrimos a boca para cantar a Deus. Deus estabeleceu que no culto a Ele quer ser louvado com música, com salmos. Então observe, louvor, a priori, é um ato em que você enaltece, que você louva, que você manifesta honra, que você glorifica algo ou alguma coisa. É exaltação, a ação de alguém. Louvar alguém significa elogiar a ela. É o ato de você abrir sua boca e, com palavras, dizer algo sobre aquela pessoa. Os salmos começaram a ser escritos, há um consenso melhor aqui, mais ou menos no tempo do Êxodo, quando o povo de Deus sai do exílio egípcio, até mais ou menos 538 a.C. Esse período comporta aí então mais de 1000 anos, mais de 1500 anos, em que o livro dos Salmos é composto como uma orientação ao povo de Deus. E é interessante perceber como no Novo Testamento o livro dos Salmos é usado pelos apóstolos, o livro dos Salmos é usado pelo próprio Jesus. Jesus orava os salmos em sua vida. Jesus traz com a própria vida dele um significado mais amplo àquilo que os salmos já traziam na antiga aliança, mas também é importante perceber que eles começam a ser cantados exatamente diante do tabernáculo. Quando Deus orienta o seu povo meticulosamente. Se você lê o livro de Levíticos e observa como Deus estava trazendo ali leis, como que os detalhes que ele descreve para a construção do tabernáculo em adoração a ele, é exatamente com todo esse detalhe, com toda essa riqueza que os salmos começam a ser cantados e elaborados para cantar diante do Senhor, e são cantados também naquilo que vai substituir os tabernáculos, que são os templos que foram construídos em Jerusalém para adoração ao Senhor e vida ao Senhor. Então observe, embora os salmos sejam cantados e sejam escritos para serem cantados, ele tem como finalidade principal exatamente ensinar o povo de Deus. Ou seja, não é apenas abrir a boca e dizer qualquer palavra, mas ensinar o povo de Deus como Deus quer ser elogiado, como Deus quer que a gente cante a Ele. Ele visa explicar às pessoas, dizer o que tem que ser feito, mas quando você lê os salmos, eles explicam também de forma detalhada como Deus quer ser elogiado e encorajar, não apenas trazer toda essa informação, mas encorajar a gente e se comunicar com a gente de forma mais íntima, de forma mais profunda, porque quando você canta uma verdade, muitas vezes você é alcançado no seu coração de uma forma mais profunda, que você não é alcançado muitas vezes quando aquilo foi simplesmente falado a você, quando aquilo foi verbalizado a você. E muitas vezes a música tem o poder de nos conduzir a verdades mais profundas das palavras que já foram proferidas por alguém. Então, ele visa essa comunicação tanto individual como para o povo de forma completa, e por isso os salmos eram lidos nas reuniões públicas. Observe, os salmos tanto conduzem a maneira como se deve louvar a Deus, que o povo de Deus individualmente orava, cantava os salmos nos seus exercícios devocionais, mas também era a maneira como o povo tinha de conduzir a adoração pública a Deus, de forma uníssona, todo mundo cantando a Deus. O Mark Ashton, que escreve um livro Louvores, junto com algumas pessoas assim, básicas, como Tim Keller, D.A. Carson, e a parte que o Mark Ashton escreve no livro, talvez seja assim, uma das melhores partes que esse livro traz para a gente. Ele diz o seguinte: se é a palavra de Deus que faz a igreja, que a edifica e que acrescenta seu número de membros, observe, se é a palavra de Deus, então
devemos ser tão fiéis e precisos o quanto pudermos em comunicar essa palavra, mesmo quando cantamos. É interessante porque acontece muito que nas igrejas evangélicas, muitas vezes hoje em dia, cantar é algo que é feito com desprezo. Cantar é algo que muitas vezes pela equipe que conduz a música é feito de uma forma assim completamente inapropriada. Não se pensa muitas vezes no que está fazendo, porque não se entende talvez exatamente o lugar e o papel que o canto, os louvores têm quando nós nos reunimos para adorar a Deus. Deus estabeleceu que nós deveríamos cantar. Deus estabeleceu que nós deveríamos elogiá-lo e dirigir-se a Ele através do canto. Por isso, durante a semana, quando pensamos naquilo que vamos fazer, cantando ao domingo, não pode ser como se nós fôssemos a um show cantar uma música que nós gostamos de ouvir. Porque não é um canto qualquer. O John Wesley diz que, acima de tudo, isso em 1761, acima de tudo, cante espiritualmente. Tenha sempre em vista em cada palavra que você canta. Tenha sempre Deus em vista em cada palavra que você canta. Referindo-se exatamente a esses momentos que nós paramos para cantar a Deus. Eu não sei se você já teve a experiência de alguém chegar até você e afirmar coisas a seu respeito, acreditando que ela está fazendo assim uma coisa excelente, mas aquilo que ela está afirmando sobre você não tem nada a ver ou com a sua intenção, ou de fato com o que foi feito, ou não descreva na verdade você. E ela fala sobre você, e você fica lá assim olhando, e não sabe muito bem o que é que diz para a pessoa, porque não tem nada a ver aquilo que ela está dizendo a seu respeito. Mas ela acha que está assim de fato dizendo tudo de forma muito coerente. Certa vez, um senhor, há muitos anos que não me via, me encontrou em um evento. Pastor Sévolo, quanto tempo que eu não lhe vejo. O senhor ainda está na igreja tal? Não vou citar o nome de igreja, para de repente você não conseguir fazer a conexão aí, quem foi o sujeito. O senhor ainda está na igreja tal? Eu disse, não, nossa, faz pelo menos uns 10 anos que eu não estou lá. É mesmo, eu estou plantando lá em Campo Grande. Ah, eu ouvi falar. É o senhor que está com um trabalho muito bom, né, plantando uma igreja assim mais moderna, para jovens. Uma igreja assim que é bem alternativa. Assim, se você me conhece, você sabe que embora essa cara possa parecer isso, não é nada disso. Mas a pessoa estava dizendo assim, com tanta alegria e felicidade, que você fica naquela assim, meu Deus, o que eu faço aqui? Né? Assim, olha, irmão, assim, não é bem isso, né? Assim, a gente não está plantando igreja para jovem, né? A gente quer receber jovem também, né? Mas a igreja é para todo mundo, né? A igreja não é um negócio assim para um nicho de pessoas, um grupo de pessoas. Igreja é igreja, igreja é a família de Deus, e aí tem velho, tem jovem, tem menino, tem bebê, né? Tentei de alguma forma, né, deixar a situação menor, mas imagine em muitos dos nossos cultos, quando as pessoas estão cantando coisas qualquer para Deus, que não é tão falho quanto eu, longe disso, perfeito, santo em sua eternidade, e que muitas vezes nós abrimos a boca dizendo coisas qualquer, com uma postura qualquer, sem nem entender o significado daquilo que dizemos. Como que o Senhor olha para nós? Como que o Senhor olha para o seu povo? Como que Ele olha muitas vezes para o ambiente do palco, do púlpito, e que tantas coisas às vezes são feitas em nome de Deus e para Deus, mas que não estão dentro daquilo que o próprio Deus estabeleceu como queria ser adorado.
Eu queria pensar então com você aquilo que o C.S. Lewis nos diz, dizendo que a filosofia moderna ocidental nos fez ser cronologicamente arrogantes. O que é que acontece nos nossos dias? O que acontece é que nós vivemos uma época que pega tudo o que foi passado e coloca como involuído aquilo que nós fizemos no passado. Foi do passado, a gente desconsidera, porque bom é o novo, porque nós estamos em evolução. Então, essa mentalidade moderna ou pós-moderna faz com que muitas vezes essa postura nossa desconsidere todo o passado e não se importe com tudo aquilo que foi produzido no passado. A gente só ouve, a gente canta, a gente só dá valor ao que foi produzido de forma mais recente. E o recente é cada vez mais recente, porque cada vez mais, 5 anos já é passado, 1 ano já é muito ultrapassado e você tem que ter coisas novas a cada semana praticamente. O Daniel Hyde, no livro O que é Culto Reformado, ele faz uma afirmação que eu acho interessante aqui a gente pensar nela, antes de voltarmos ao Salmo, que eu quero concluir pensando no Salmo 96 mais uma vez com você. Ele diz assim: nós não podemos começar uma igreja e decidir por nós mesmos como queremos o culto, ou pior ainda, como a comunidade em torno de nós quer que o culto seja. Não é a gente que define isso. Existe uma palavra, existe uma revelação, Sagradas Escrituras. Elas definem isso. É importante saber o que a igreja fez no passado e por que o fez. A adoração reformada, então, é histórica porque nos liga ao passado, se comunica com o presente e nos levará em louvor diante do trono de Deus no futuro eterno. Observe que ele diz assim, é preciso saber o que eles fizeram, mas é preciso também saber por que eles fizeram, porque essa adoração bíblica, essa adoração comprometida com as Sagradas Escrituras, ela também visa se comunicar com o nosso tempo, ela também visa se comunicar com a nossa época. Mas se nós simplesmente reproduzirmos o que foi feito no passado e não pensar em por que eles fizeram, nós não vamos conseguir nos comunicar com o nosso tempo. A gente só vai replicar, a gente só vai reproduzir. Mas da mesma forma, se nós não olhamos para o passado e nem sequer no porquê eles fizeram, a gente só cria coisas novas que não tem nem pé nem cabeça. Elas são acéfalas, elas não pensam, elas não têm uma produção que tenha uma substância, um elemento histórico para nos apoiar. É como se nós vivêssemos num vácuo da nossa história. E aí, a gente vive muitas vezes como no tempo dos juízes, em que cada um faz do jeito que acha que deve ser. E a justificativa para isso é porque as culturas são diferentes. Culturas são diferentes. Formas muitas vezes podem ser diferentes. Mas sempre a palavra de Deus é que vai nos conduzir na maneira que nós devemos e podemos adorar e louvar o nome do Senhor. A gente já falou aqui no sermão passado que os reformadores, então, não reinventaram a roda. Portanto, o que você experimenta no culto das igrejas que buscam ser fiéis às Sagradas Escrituras é um culto bíblico em sintonia com as Escrituras, com as liturgias históricas da igreja, nos séculos 2 e 4, os quais foram revividos durante a Reforma Protestante do século XVI. Mas observe, a gente revive essas experiências, mas nós temos uma distância gigantesca aqui em história daquilo que os próprios reformadores estavam vivendo e experimentando na época da Reforma, que era aquela aproximação com todo o ritualismo que a Idade Média produziu para os cultos cristãos, e eles precisavam responder aquilo ali.
Hoje nós não temos mais, na nossa época, aquele monstro inteiro da Idade Média nos empurrando em uma direção. Nós temos muito mais abertura e aí se torna muito mais crítico aquilo que nós fazemos, porque muitas vezes a abertura só dá para a gente caminhos muito mais tortuosos do que o que a gente pode imaginar quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e pensamos que foi o próprio Deus que instituiu que nós deveríamos cantar a Ele. Deus nunca diz que nós temos que fazer uma coisa sem dizer a maneira como nós devemos fazer. E parece muitas vezes que na área da música nós podemos fazer como nós bem entendemos, aquilo que Deus ordenou que fizéssemos. Então volte comigo ao salmo lido anteriormente e agora eu quero pontuar com você algumas coisas que esse salmo nos orienta e nos mostra aqui. Primeiro ele começa dizendo que nós devemos cantar ao Senhor um cântico novo. Observe que o que ele afirma aqui é que nós devemos, ou que nós cantamos, porque Deus quer que nós cantemos. Essa é a verdade primeira aqui. A palavra de Deus manda você cantar. Então você, querido, é aquela pessoa que de repente pensa assim, eu não sei cantar, eu não gosto de cantar. Deixa eu dizer a você, a palavra de Deus diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo. Não dá para dizer aqui, mas cantar aqui pode ser algo assim do coração, pode ser algo que você faz na alma. Não. Não é isso. Abra a sua boca e cante. É para isso que existem aqueles dirigentes de música, para conduzir da maneira mais uníssona possível a congregação inteira a cantar, não importando se o coral está desafinado ou não. E o coral somos nós. Entende? Aquilo que nós falamos da participação, porque hoje em Cristo nós somos os sacerdotes. Eu e você em Cristo, salvos em Cristo Jesus, nós somos chamados a dar assistência ao culto e não apenas a ser espectadores. Abra sua boca, cante ao Senhor. Tá, você não vai ver talvez aqui alguém dizendo assim na hora da música, cante, irmão. Ou então parando na hora da música e torna o ambiente chato, dizendo assim, parou. Irmãos, vocês não estão cantando. Vamos cantar ao Senhor, irmão. Quebrou já, né? Assim, você já fica desanimado com um negócio desse. Observe, a palavra de Deus manda você cantar. Não é o dirigente de música que manda você cantar. Não é porque o cara quer que você cante. É porque o Senhor quer que você cante. Cante ao Senhor, porque Ele quer que nós cantemos. E é interessante perceber que em todas as Sagradas Escrituras, o deleite espiritual na presença de Deus, a vida cheia do Espírito Santo, ela leva você a cantar. Ela leva os seus lábios a reproduzirem aquilo que está no seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o Senhor está enchendo a sua vida de um novo cântico, os seus lábios vão reagir a isso. Cante ao Senhor. É interessante perceber também que nesse início aqui, o salmista revela exatamente uma exortação, né? Ou ele exorta o mundo inteiro, e não apenas os israelitas, não apenas o povo de Deus, a esse exercício da adoração, a esse exercício do ato de louvar, de cantar, de fazer músicas para Deus. Cante ao Senhor toda a terra. Toda a terra. Veja como o culto ao Senhor, mesmo na antiga aliança, ele é um contínuo chamado dos povos a se renderem a esse mesmo Deus, a louvarem a esse mesmo Deus. E é interessante perceber, porque Paulo, agora sim, Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 14, ele diz assim, como invocarão aquele em quem não creram? E o salmista aqui está dizendo, cantem ao Senhor todos os povos. O que pressupõe esse movimento aqui no Velho Testamento? Que o anúncio da palavra do Senhor estava sendo realizado também. E na própria música, no próprio canto, no próprio salmo, ele diz, anunciai entre as nações a sua glória. Então observe que louvai ao Senhor, vós gentios, os povos, Isaías diz isso. Paulo ainda diz em Romanos capítulo 15 que a comunhão na fé está conectada
com essa celebração em uníssona, porque ele cita Isaías em Romanos capítulo 15, exatamente dizendo: louvai ao Senhor, vós gentios. Louvar aqui não é numa ideia da vida com uma boa conduta diante de Deus, mas é de fato abrir os lábios para exaltar e dizer para os outros e para Deus as glórias ou a glória que diz respeito a esse Deus a que nós servimos. Segundo lugar, ele diz assim: um cântico novo. E aqui eu queria pensar com você o seguinte, que nós cantamos por um motivo que foi dado por Deus. Porque a ideia aqui seria esse motivo dado por Deus, porque cântico novo, quando você olha para o significado dele no Velho Testamento, Isaías traz uma ideia mais ampla sobre esse novo canto, quando ele diz, Isaías 42, cantai ao Senhor um cântico novo, no contexto em que Isaías fala sobre a revelação de Jesus Cristo que estaria para vir. A ideia é que o canto que nós cantamos, ele é uma resposta a um movimento de bondade, de maravilha de Deus, e nos leva então a um encantamento tão profundo que nós cantamos. Então Isaías diz que esse grande ato de bondade do Senhor é exatamente a vinda do Senhor Jesus Cristo. E com a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós deveríamos então cantar um cântico novo, movido por essa ação graciosa de Deus em alcançar o nosso coração, resgatar a nossa vida. Observe como o salmista então, ou o salmo, ele é profundamente cristocêntrico. Ele é messiânico, ele anuncia Jesus, porque quando ele diz um cântico novo, ele está se referindo à obra que Jesus realizará. E assim os nossos lábios realmente irão agora proclamar louvores a partir de uma vida ou de lábios que confessam o nome de Jesus, como Hebreus reforça para a gente e nós lemos aqui no início. Fruto de lábios que confessam o teu nome. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cântico novo não é simplesmente a ideia de construir uma letra nova, uma música nova e cantar uma coisa nova. É de ser movido por essa grande novidade de vida, as boas novas do Senhor Jesus Cristo, em que veio, deu da sua vida, do seu sangue, sacrificou-se no seu lugar, para que você pudesse ter o direito, mediante ele, simplesmente de abrir os lábios e louvar ao Deus santo e eterno que criou todas as coisas. Fora isso, nem abrir a boca para cantar para Deus, eu e você podemos. Ele não aceita se não é pelo sangue de Jesus. Terceiro lugar, estamos finalizando. Cantamos como um testemunho. Então o salmista diz: anunciai sua salvação dia após dia. Observe como ele aponta aqui exatamente para essa obra de Jesus. É impossível que essa salvação seja celebrada pelos povos, pelas nações, caso elas continuem privadas dessas boas novas, dessas boas notícias. O fato, querido, é que quando nós pensamos em louvor, é impossível pensar em cantar a Deus antes de pensarmos na própria obra que Deus realizou pela nossa vida, em nos salvar, em nos resgatar, em limpar-nos e perdoar-nos dos nossos pecados. E por isso nós podemos cantar ao Senhor, abrir a boca e cantar ao Senhor, louvar a Ele com cânticos que movem o nosso coração. Em último lugar, o salmista diz que nós devemos anunciar entre as nações a sua glória. Cantamos sobre Jesus, para Jesus, através da obra de Jesus. Nosso louvor deve ser cristocêntrico. É para Ele, é por Ele, é por causa dEle. Ele e somente Ele. Você sabe o que isso significa? É que não pode ser eu, você, minhas coisas, meus interesses, meus desejos, minha vontade, meus sonhos, meus desejos, aquilo que eu almejo para a minha vida. E Deus fica se tornando simplesmente um gênio da lâmpada que realiza desejos para as pessoas. E é isso que o movimento evangélico tem produzido no nosso país. E muitas vezes, dizer-se evangélico significa dizer alguém que parece que tem o controle de Deus, que dá ordens a Deus e que canta aquilo que bem entende sobre Deus.
E imagino que a sensação ou a postura que muitas vezes o Senhor olha é essa postura de quem assim, do que essa pessoa está falando? Ao que ele se refere? Ele estabeleceu a maneira. Tem que ser cristocêntrico. É Jesus Cristo, é o Senhor, é a glória do Senhor e somente a glória do Senhor e não aquilo que nós queríamos ouvir. Não aquilo que possa causar afago no nosso coração, mas aquilo que Deus quer ouvir. E assim nós louvamos a Ele. James Torrance diz que mais importante do que a nossa experiência de Cristo é o Cristo da nossa experiência. Quando nós invertemos isso, a importância que eu e você damos a Jesus é pela experiência que você tem com Ele. Isso se reflete na música. Quando nós vimos e cantamos, muitas vezes, em alguns momentos, em alguns lugares, a manipulação através dos acordes que são dados e que sabe que vai tocar ali mais profundo do coração das pessoas, o gemido que muitas vezes é produzido com toda aquela música, para que a experiência da pessoa com Jesus possa ser algo assim marcante. Desprezando que é muito mais importante o Jesus que nós estamos cantando do que a experiência que nós estamos tendo no momento em que cantamos. Comentando o texto de Hebreus, João Calvino diz assim: assim que Deus se faz conhecer a nós, seus infinitos louvores tocam nossos corações e deleitam nossos ouvidos, e ao mesmo tempo Cristo nos encoraja com o seu próprio exemplo a celebrarmos publicamente para que possam ser ouvidos pelo maior número possível. Essa experiência, esse conhecimento de Deus é que pode mover, tocar o nosso coração em um genuíno louvor, de acordo com a palavra de Deus realmente estabelece para cada um de nós. Genuíno louvor, não um ato mecânico, não um ato que muitas vezes parece ser forçado, porque às vezes a gente nem compreende. Por que a gente tem que cantar no culto? Por que esse povo gosta de cantar? Eu queria ouvir a palavra, tem gente que muitas vezes diz isso. Não, eu gosto de chegar na hora do sermão, não gosto daquela parte inteira ali antes do culto. Eu chego já para a hora do sermão, porque é o que me importa. Como se Deus não fosse a pessoa que tivesse colocado música para ser cantada e louvar a Ele. Não cantamos então por tradição evangélica. Também não cantamos por uma preferência pessoal. Não é uma questão de tradição evangélica, querido. É porque Deus instituiu. E não é uma questão de preferência pessoal. E nós precisamos entender isso, que quando nós deixamos essa coisa de preferência, a gente canta aquilo com zelo no que de fato vai refletir e vai ser fiel ao Deus ao qual nós estamos cantando. John MacArthur diz que a vida cheia do Espírito produz música. Se não tem uma boa voz, ou não possa memorizar uma boa melodia, ou não tenha ritmo até, não importa, pois não se trata disso. O cristão que tem relação com Cristo, o Cristo das Escrituras, é um cristão que canta. Tem relação com o Cristo das Escrituras, então você é chamado sim a cantar. Quando o crente anda no Espírito, ele tem um gozo interior que se manifesta com música. Deus coloca música nas almas e depois nos lábios de seus filhos que caminham em obediência a Ele. Observe, uma vida em desobediência é uma vida que não tem prazer em cantar a Deus, em louvar a Deus. Mas quando a vida começa a andar com Deus, os lábios começam a louvar a Ele também. Por isso, na prática, 3 coisas que nós precisamos entender aqui de forma mais plena. É que a boa experiência no louvor está no que cantamos e não no tempo que passamos cantando. Já ouvimos muitas vezes aqui, o tempo de louvor de vocês é curto, né? Vocês não cantam muito aqui. Outros já disseram assim, eu gosto de vir para cá porque vocês não gastam muito tempo com música. A gente vai logo para a palavra. Se referindo àqueles cultos que muitas vezes a gente canta assim, uma música e eu já entro para pregar, sabe? A pessoa diz, gostei desse negócio. Não confunda as coisas. O fato está naquilo que estamos cantando e não no tempo.
Que pode ser 1 hora, como pode ser 10 minutos. Mas o que foi cantado? Porque é para Deus que nós estamos cantando. Segundo, o louvor que cura nossas emoções, cantam Jesus e não sobre nossas emoções. Eu creio, querido, que louvar a Deus sara muitas das nossas emoções e feridas. Mas quando cantamos sobre Jesus, a glória de Jesus, o poder que Ele tem, a pessoa que Ele é, o reflexo da imagem de Deus, a perfeita imagem de Deus, isso cura a nossa alma. E não quando nós cantamos as nossas emoções. Cantar sobre nossas emoções, quando nossas emoções estão feridas, é ficar em ciclo. Você começa a andar em ciclo, correr atrás do próprio rabo. Não adianta, não sai do lugar. Você chora, mas não muda de vida. Porque você não está cantando a verdade que de fato liberta a sua alma. Nós precisamos cantar sobre Ele, para que nossas emoções realmente sejam alcançadas por Deus, curadas pela palavra de Deus e pelo Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o louvor que anuncia a glória de Deus Pai em Cristo, mexe com nossas emoções, nos levando ao fervor. Então observe, porque esses dois pontos aqui, parecendo que são antagônicos. Porque muitas vezes nós acreditamos que louvar a Deus com fidelidade às Sagradas Escrituras significa algo frio, algo morto, até mórbido. Uma coisa assim que é como se todos tivessem que estar de preto e cantar em tons baixos. Reverência não é isso. Quando de fato as verdades da palavra de Deus são cantadas pelos nossos lábios, pelo coração, nossas emoções serão sim tocadas. Essa história de que assim, culto é o lugar para que você simplesmente esteja ali, nunca mexe nada com você. Não, esse é o meu jeito. Não é bíblico. Os Salmos diz exultem. Você sabe o que é exultação? Exultação não é mão para trás e... Isso não é exultação. Então se o Salmo diz cantai e você tem que abrir a boca, quando o Salmo diz exultem, é exultar mesmo. Percebe como isso move com o seu ser de forma completa? Não apenas com a sua cognição. Nós não estamos tratando aqui de que quando nós cantamos a Deus, nós precisamos ficar aqui calculando, meditando o tempo inteiro sobre aquilo que nós chamamos. Não, isso é antes. Porque na hora que a gente vai fazer, a gente tem que abrir o coração para fazer. Entende isso? Observe que Calvino diz então novamente, como alguns dos meus amigos seminaristas diziam assim, o pai Calvino, quando ouvimos que Cristo dirige nossas canções, e que Ele é aquele que inspira nossos hinos, temos um poderoso incentivo que nos encoraja a louvar a Deus com canções mais fervorosas. E muitas vezes nós aprendemos por osmose talvez, não quero culpar ninguém, parece que andar e louvar a Deus em fidelidade não envolve fervor e quebrantamento da nossa alma. Querido, o ministrante aqui em nosso meio é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito de Deus. Ele nos leva ao quebrantamento. Ele nos leva a cantarmos a Deus de maneira mais fervorosa. Ser fiel a Deus nos louvores não significa ser frio a Deus nos louvores. Pelo contrário, a fidelidade vai nos levar a um quebrantamento ainda maior e a um fervor de alma ainda maior. Não se engane com isso. E assim eu quero então terminar lendo o texto ainda de Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim, agradecidos, adoremos a Deus de modo aceitável. Não é de qualquer forma. Com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Feche seus olhos. Quero orar com você.